Olá, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, hoje eu vim deixar uma mensagem para vocês, mas antes de tudo, eu quero fazer uma pergunta. Onde está e qual é a sua verdadeira esperança? Bom, eu, lendo a palavra do Senhor, estava meditando no livro de Gênesis, que conta a história de vários alicerces da história da Bíblia. E um deles é José. E se você reparar muito bem assim na história de José, você vai ver que desde a sua juventude até a sua vida adulta, ele passou por vários momentos difíceis, momentos de sofrimento. Sofrimento é uma palavra interessante, mas que ele chega e a gente não sabe muito bem o que fazer, a gente fica de mãos atadas. Mas se você for observar a história de José, você vai ver que todo esse sofrimento que José passou, ele fazia parte da providência divina. Nós como cristãos, quando cremos no Senhor, a gente está embaixo dessa providência divina do Senhor. O Senhor provê tudo para nós, não nos deixa faltar nada. E todo esse sofrimento fazia parte da providência divina de Jesus para a vida de José, fazia parte do plano de Deus. Por que José teve que sofrer assim? José sofreu assim para ser moldado por Jesus, porque Jesus queria que o caráter de José fosse transformado. E foi através de todo o sofrimento que ele viveu desde a sua juventude até a sua vida adulta. Todo esse sofrimento que José passou fazia parte do plano de Deus para transformar José, para que o caráter de José fosse transformado segundo a vontade de Deus. E uma frase que eu vi na minha Bíblia de estudo que é bem importante, que para mim é importante, é que Deus usa as diversas circunstâncias de sofrimento para realizar a sua vontade na nossa vida. E nesse período de quarentena e de Covid-19, coronavírus, eu pensei na história de José aplicada nos dias de hoje. E a gente pode ver que nesse tempo de pandemia, a gente está atravessando um momento de sofrimento. Mas será que é só sofrimento? Será que Deus não está gritando para o mundo ensurdecido que o mundo precisa escutar Ele? Será que o mundo não virou as costas para Jesus? E Jesus está usando tudo isso, todo esse sofrimento, para chamar os filhos de volta, para chamar aqueles que estão longe do Pai, aqueles que estão perto. Então eu entendo esse sofrimento como um chamado de Deus, para que a nossa igreja possa ser reavivada, para que o nosso coração volte a queimar de amor por Cristo. E eu acredito também que esse sofrimento ele está sendo usado por Deus para transformar o mundo, para moldar o mundo segundo a vontade dele, para que a gente possa entender que Deus colocou o mundo, o planeta Terra, as plantas, os animais em nossos cuidados. E a gente precisa cuidar deles, a gente precisa cuidar um do outro. Então, para mim, esse sofrimento é um chamado de Deus para a gente olhar para o próximo, e esse sofrimento do Covid-19 está sendo usado para nos transformar, para nos reavivar, para nos deixar mais próximos de Deus. E vocês lembram que eu perguntei no começo onde está a sua esperança e qual é a sua verdadeira esperança? Bom, nesse fim de semana de Páscoa, eu quero deixar para você a seguinte mensagem: Deus é a minha e a sua esperança. Ele morreu na cruz, Ele já pagou todos os pecados, Ele já pagou um alto preço pela nossa vida. Como diz lá em 1 Coríntios 6, nós fomos comprados por um alto preço. Deus está conosco, Ele é a nossa esperança, como diz lá em Mateus 5, 10, 11 e 12. Crendo nisso,
E crendo que Deus é a nossa esperança, que a gente vai atravessar esse momento de sofrimento. E é isso que eu quero deixar para vocês, que Deus é a nossa esperança e que a gente possa olhar para a história de José e ver que José passou por tudo isso, mas tudo fazia parte do plano e da providência divina de Deus. Eu espero que vocês tenham uma Páscoa abençoada e que vocês lembrem que Deus morreu, Ele venceu a morte, Ele é capaz de vencer tudo, inclusive o coronavírus. E que vocês tenham uma Páscoa abençoada e possam lembrar que Cristo é a esperança da nossa igreja. Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe.